Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. É, no nosso primeiro encontro, a gente falou. Primeiro, não, né? A gente já teve dois. É, Tá tudo gravado lá no YouTube, só para lembrar. E o nosso último encontro, que foi ontem, a gente está fazendo de quarta e quinta às 7 horas. A gente aprendeu da Kundalini, né? Que ninguém sabia, né? Ninguém tinha conhecimento que tinha dois tipos de Kundalini. Então. Quem não viu, sugiro assistir, tá lá no YouTube, que é muito interessante. E já vou falar uma coisa para vocês, hein? Se a gente, né, no dia do encontro que o Gabriel estiver junto, ele vai começar com uma musiquinha, hein? Eu ia colocar para vocês, mas eu coloquei só para a gente dançar sentado aqui. Mas ele vai mandar todo mundo ficar em pé, ele levanta e fica dançando, todo bonitinho, magrinho lá, dançando as musiquinhas assim. Bonitinho, coisa nenhuma. Ele dança todo desajeitado assim. Mas é muito engraçado, bonitinho é jeito de falar, né? Que tipo, é bonitinho ver ele dançar, né? Não, mas é muito engraçado. Ele parece aqueles bonecos do posto, não parece? Ai, que vai ficar gravado aqui. Eu vou ter oh, Bonitinho, é bonitinho. Sabe por quê? Que aí você faz igual. Ai, ai, ai. Ele entende tudo português, hein? Não, para, é bonitinho. Good, good, good. Good. É isso. Então, no próximo encontro a gente vai fazer uma dancinha aí. Então sim. vamos. O capítulo 2 é bastante grande, né? A gente começou o capítulo 2 aqui e a gente leu até o despertar da Kundalini Shakti. Eu ia pular umas partes, mas estava tão interessante aquela primeira parte que eu não vou pular nada, não. Né? Porque eu falei para vocês, vamos caminhando e olhando, porque é um livro bem grosso aqui, tem bastante informação aqui. Para quem já comprou o livro, para quem se interessou, né? Mas tem, ó, trocentas páginas aqui. Sei lá, não tem no 580, blá, blá, blá. Então vamos lá. O despertar da Kundalini Shakti. Nos anos 30, quando Jung escreveu a respeito do mistério da Kundalini, poucas pessoas tinham experimentado o despertar da Kundalini ou tinham ouvido falar a palavra Kundalini. Hoje, os números que envolvem o despertar da Kundalini são enormes. A primeira Kundalini Crisis Clinic A primeira Kundalini Crisis Clinic, fundada pelo Dr. Lee Sanella e por este autor em 76, começou a fornecer um padrão de referência e ajudar diretamente as pessoas a sentirem esses despertares. Foi um suporte de cura muito importante para aqueles nos quais o despertar da Kundalini aconteceu inesperada e espontaneamente como resultado de práticas individuais comparado ao despertar que acontecia em grupos, que reconheciam a existência do despertar da Kundalini e tinham alguma estrutura para integrá-la. Uma possível explicação para esse aumento de despertar hoje é o processo de Sangha. Mas o poder desse ciclo de 2000 anos de profecia, conforme relatou o cabalista do século 10, 15, 17, Moshe Luzzatto, a profecia é descrita como uma fusão em Deus e o deleite nessa experiência cheia de êxtase de Deus. É o despertar que precede o término da era messiânica. Como foi dito em nome de Deus pelo profeta Joel: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos e sobre as escravas derramarei o meu espírito naqueles dias. Com a vinda desse despertar, a ignorância deixará de existir no mundo e todos os corações serão preenchidos com sabedoria.
Toda a humanidade se iluminará sem impedimento. Em Isaías, temos que nesse dia não se fará mal nem destruição em todo o meu santo monte. Isaías 11:9. Em outras palavras, as pessoas serão atraídas por buscas espirituais além dos desejos materiais. Tendências maléficas serão transformadas em bem. O profeta Jeremias compartilhava a mensagem de Iá, um dos nomes de Deus que liga o Espírito de Deus com a respiração. A respeito desses tempos, colocarei a minha lei no seu seio e a escreverei em seu coração, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Jeremias 31:33. Zacarias também profetizou a respeito da consciência da época final. Naquele dia, o Senhor será o único, e único o seu nome. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Zacarias 14:9. Toda a criação será sentida como a unidade cintilante de Iá, como todas as coisas. É nesse contexto profético cabalístico que nutrição evolutiva foi escrito. O universo foi criado para que pudéssemos ter a experiência da unidade de Iá, para que tenhamos a apreciação direta, não dual, de Deus como um. Conforme Isaías transmite a mensagem de Deus, eu sou. Eu sou o primeiro e o último. Isaías 44:6. A tecnologia espiritual da nutrição espiritual está esclarecida no caminho de Deus, de Moshe Chen Lusato. Aqueles que aprendem a se tornar profetas o fazem através de certas técnicas que lhes permitem captar para si mesmos as influências que vêm do alto. Eles removem bloqueios derivados dos aspectos físicos de seu corpo, trazem para si a revelação da luz de Deus, da qual se tornam profundamente conscientes. Somos abençoados por estarmos vivendo e sendo inspirados por essas épocas. Grupos de meditação, workshops de orientação espiritual e até grandes reuniões espirituais, assim como meditações pela paz, podem estimular o despertar. O aumento da energia espiritual Kundalini, gerado pelo grupo, cria suficiente descendência da graça, de modo que, combinado com o preparo, a energia interna do próprio aspirante, provoca a faísca que pode acender. A maneira mais consciente e segura para que o despertar da Kundalini aconteça é através da tradição das iniciações Shaktipati de Kundalini. Isso ocorre quando um mestre espiritual desperto, com uma grande quantidade de fluxo de Kundalini espiritual, compartilha a graça dessa energia com o aspirante. Quando a combinação dessa energia com a energia de Kundalini do aspirante é suficiente para alcançar um ponto crítico de combustão, a Kundalini Shakti desperta. O compartilhar da energia espiritual da Kundalini por meio do mestre espiritual pode acontecer através de um olhar, de um mantra, um pensamento ou toque direto. Um despertar da Kundalini desse tipo foi o que aconteceu para esta pessoa quando Swami Muktananda, na realidade, soprou o seu prana cósmico para dentro da boca dessa pessoa. O despertar pode ser a combinação de todas essas formas de aumentar o poder descendente da Kundalini espiritual, preparação individual, acúmulo da Kundalini espiritual e mundana do aspirante, energia espiritual do grupo e Shaktipati. O despertar pode ser do tipo clássico intenso, moderado ou suave. Ele ocorre de acordo com o acúmulo da energia Kundalini em cada pessoa. E como essa pessoa pode lidar com o seu circuito espiritual interno. É importante reconhecer o despertar moderado e suave, assim como o despertar clássico descrito, como um critério para o despertar da Kundalini. Para a grande maioria das pessoas, o despertar é muito seguro. Na experiência do autor com o Muktananda, na Kundalini Crisis Clinic, por meio da qual dezenas de milhares de pessoas foram despertas, e com milhares de pessoas nos grupos de meditação do autor, workshops e na Tree of Life Foundation, é muito raro alguém ter problemas sérios com o despertar da Kundalini.
É bom lembrar que é a nossa própria energia divina que desperta. Não é uma droga estranha. É naturalmente reconfortante, útil ter o despertar em um contexto de fraternidade correta, com alguém que é conhecedor dos trabalhos da Kundalini. Psicose e Kundalini. Algumas pessoas afirmam que muitos pacientes em hospitais mentais estão lá por causa de um despertar da Kundalini não diagnosticado. Esta não tem sido a experiência do autor, nem como psiquiatra que trabalhou em hospitais mentais, nem como mestre espiritual envolvido com as sutilezas da Kundalini, episódios de mania, pensamentos desorganizados e fora de contexto, ou crises intensas pessoais e até espirituais não são a mesma coisa que o despertar da Kundalini. Rotulá-los como tal pode fazer as pessoas se sentirem bem, mas acaba gerando confusão na hora de obter a ajuda necessária. No entanto, é necessário redefinir, transformar a crise, qualquer que seja, em uma oportunidade para o crescimento psicoespiritual. Essa foi a experiência do autor na Kundalini Crisis Clinic nos ashrams de Muktananda, em Ganeshpuri, Índia, e South Fallsburg, em Nova York, onde ele, como psiquiatra, avaliava e apoiava pessoas com graves problemas psicológicos. Até o cachorrinho latindo. Meu Tote vai chegar dia 2, hein? 2 de outubro, de Boston. Quero ver o que ele vai fazer no avião. Olha aqui, quem tá aqui latindo, mamãe. É um menino ou uma menininha? É um menino, um Cheetos. Ah, é o É o menino Tote. é Scott. É Scott. O meu é Tote. Muitos tiveram problemas com o despertar da Kundalini e sofreram episódios psicóticos ou tinham um sistema nervoso muito frágil. Essas pessoas normalmente recebiam cuidados para retornar ao equilíbrio e voltavam para casa com compaixão para continuar o trabalho espiritual em uma situação de carga menos intensa de Kundalini. É importante compreender que pessoas com esse tipo de histórico não precisam parar o trabalho espiritual, mas devem ter muito cuidado com práticas que artificialmente forçam o despertar da Kundalini, intensificam a energia após o despertar, ou que, em geral, ampliam a energia do sistema nervoso antes da pessoa estar preparada, quer tenha havido um despertar ou não. Aí a gente vai falar agora sobre a lenda dos dois Siddhis, a lenda dos dois poderes. Com o despertar, começa a ocorrer a fusão das duas energias Kundalini. Uma polaridade dinâmica ainda se manifesta entre a Kundalini Shakti desperta e a Kundalini espiritual, mas elas começam a agir sincronicamente. Isso pode ser análogo à imagem de dois ímãs do Polo Norte de frente um para o outro. Conforme elas sobem a espinha em movimento espiral, a energia gerada pela interação sincrônica purifica e espiritualiza o corpo e ajuda a carregar e despertar os chakras. A energia não se move apenas através do sistema nervoso sutil do corpo todo, mas também começa a abrir o Sushumna, ou o canal central, o caminho principal do fluxo da Kundalini no corpo. Esse caminho sutil corre verticalmente no corpo etéreo, ao longo da espinha. Quanto mais nos tornamos supercondutores do fluxo da Kundalini desperta e do influxo da Kundalini espiritual no sistema, mais ativa e fortemente funciona essa força dual da Kundalini, parcialmente fundida em nós. Por causa da energia gerada e dos centros que são despertos, sempre temos experiências temporárias de êxtase, bem-aventurança, amor, bem-estar e emoção divina, paz, contentamento interno profundo, consciência divina da verdade
não dual de Deus. Consciência da unidade, experiências diretas do nosso próprio eu interno. É como se a influência divina de Deus tivesse descendido ao plano físico, no nosso complexo corpo mestre eu sou. Começamos a sentir a influência divina preenchendo cada aspecto de nossa vida e do ser. É poético pensar na Kundalini desperta como a mão de Deus. Neste contexto, paramos de pensar em Deus em termos de crença. Ter a experiência direta da presença de Deus nos leva a um conhecimento direto de Deus e da nossa própria natureza verdadeira, como a realidade transcendente. Deus não é mais uma ideia abstrata, mas uma realidade positiva. A experiência da energia de Deus é uma enorme motivação para continuar as práticas espirituais que aumentam essa comunhão. É muito mais fácil meditar, jejuar, seguir uma dieta correta e todos os 6 fundamentos quando o desejo por comunhão com Deus e a experiência do amor estático para com Ele está sendo preenchido. Não precisamos da Kundalini desperta para ter a experiência da comunhão, mas quando ela está desperta, a experiência em geral vem com mais frequência e intensidade, e de modo mais fácil. Uma vez que temos consciência, olha que me veio uma coisa aqui agora, aquela louca, né? Será que a ayahuasca tem a ver alguma coisa com essa energia da Kundalini? Porque Sim. você acessa, né? Tipo, né, você já vai direto, tipo, como se fosse um atalho, né? Você já, É, pum. Acho que ela burla o sistema. Não sei, tô aqui. Me veio isso. Uma vez que temos consciência da energia Kundalini, é mais fácil saber o que fazer para aumentar a sua intensidade. Uma das ciladas sutis do caminho espiritual, no entanto, é ficarmos viciados no êxtase dessas experiências e pensar nele como sendo o objetivo da vida espiritual, em vez de sermos simplesmente parte de um processo incrível e maravilhoso. Olha só, né? Ó, combina, né? Que a gente acaba ficando viciado no ayahuasca e, né? E a gente tem que viver a experiência, né? é engraçado, né? Nessa experiência da uma das maioria, eu vi uma cobra, uma para mim era uma jiboia, era jiboia. Eu vi Aham, a jiboia. Ela aham. circulava em todo mundo. Eu Neilton não é fraca, não, né? vi a Isso aí. jiboia. O objetivo sem objetivo e nos equilibrarmos na consciência contínua, na não dual da verdade. À medida que isso acontece, perdemos o conceito dualista de que a vida espiritual tem um objetivo e que há algo a ser alcançado. Começamos a compreender que nós sempre fomos aquele, o que vivemos na ilusão de procurar, quando o propósito geral da vida espiritual está conscientemente na mente e as experiências da verdade são suficientemente repetidas. A consciência temporária dessas experiências começa a se acumular em uma consciência da verdade mais contínua e estável. Quando a consciência da realidade transcendente de nossa existência como amor divino, conforme a verdade holográfica dual, não dual do eu, se torna nossa consciência predominante, ocorre uma grande mudança no processo de iluminação. Nesse momento de libertação, tá aqui. Nesse ponto de libertação, toda a busca cessa e nós descansamos do nada, como o verdadeiro eu que sempre fomos, somos e seremos. Não há nenhum lugar para ir e nada para ser. Nós somos livres, não a direção, mas temos a liberdade para nos movermos em qualquer direção, como um acontecimento espontâneo. Esqueci de dar um pin aqui.
Todas as ações vêm de um lugar de vazio. As ações acontecem sem causa. Esse vazio está além da dualidade da forma e da não forma. Ele é indescritível e misterioso. Nós simplesmente nos tornamos um complexo corpo-mente eu sou para que a luz infinita do Ein Soft emane através de nós. Toda motivação desaparece e nos tornamos o que era conhecido nos antigos ensinamentos cabalísticos como o veículo Merkaba, a expressão da vontade divina misteriosa. Não sabemos nem mesmo que ação poderá surgir em seguida. É tudo muito engraçado. Aí a gente vai entrar aqui no outro tópico, a evolução da Kundalini e os três nós. O processo de evolução da Kundalini pode se dar em um curto espaço de tempo ou não se completar nesta vida. Um fator importante que afeta o tempo é a intensidade do desejo pela comunhão de amor completa e inquebrantável com o divino. O despertar da Kundalini é o primeiro passo na abertura do caminho do Sushumna, que nos leva à permanente consciência da comunhão. Nesse caminho, existem três nós grandes, os quais pouco se compreende e sobre os quais raramente se fala e se escreve. Na literatura yogi, há referências vagas aos três nós e seu significado. Na literatura ocidental, as referências são poucas. Essa pessoa foi motivada a desenvolver uma compreensão de seus significados por causa de sua própria experiência com eles. Alguns yogis referem-se a eles como bloqueios no canal Sushumna, mas obteremos uma compreensão funcional mais clara se pensarmos a respeito deles como pontos nodais evolucionários. Classicamente falando, esses nós estão localizados no chakra da base, no chakra do coração e no chakra frontal. Esses pontos representam os diferentes estágios nos quais há uma intensificação de toda a energia Kundalini no sistema. Cada estágio ou abertura de nó reflete uma sincronização integrada cada vez mais progressiva e a fusão das duas energias Kundalini polarizadas. Em cada nível de fusão, ocorre uma ampliação e intensificação da energia Kundalini. De forma indireta, os nós regulam o fluxo da Kundalini no Sushumna para que a energia excessiva não flua através do sistema e queime. Consequentemente, as energias Kundalini fundidas não se movem para o próximo nível, até que a condutividade e a consciência do indivíduo alcancem a capacidade de manter uma maior intensidade de energia e consciência. Isso não significa que as pessoas não tenham experiências e adquiram estados mais elevados de consciência. Significa apenas que esses estados não se estabilizam até que os canais sejam suficientemente fortalecidos para manter o aumento de energia da consciência. Dizem que a Kundalini é muito inteligente. Por essa razão, é melhor permitir que a Kundalini se desenrole espontaneamente em vez de tentar forçá-la artificialmente com meditações, técnicas específicas. Em alguns ensinamentos yogis, há relatos de 3 intensidades da energia Kundalini, que se correlacionam com a abertura de cada nó. O primeiro nível de intensidade de energia é chamado de Prana Kundalini. Ele corresponde à energia liberada para o despertar inicial, a sincronização inicial e o fundir parcial das duas energias Kundalini, polares associadas ao despertar. O nível seguinte de intensidade de energia é o Chitti Kundalini, que corresponde ao poder da Kundalini ativo após o despertar do segundo nó. Para a Kundalini, associada à abertura do terceiro nó, e é o nome do nível mais puro, intenso e refinado da Kundalini, que o corpo é capaz de conduzir. A liberação da energia do primeiro nó acontece quando a consciência desperta do indivíduo em relação aos primeiros 3 chakras e se funde em um estado unificado de consciência desperta. O segundo nó representa a fusão dos 3 primeiros chakras, já unificados com o amor desperto do chakra do coração. Paralelamente a isso, acontece um novo nível de sincronicidade e fusão
das duas energias da Kundalini, subindo em forma espiral no Sushumna. A cada aumento no nível de fusão da Kundalini, o canal Sushumna se torna cada vez mais e mais aberto e condutores da Kundalini. O nó final, no sexto chakra, é liberado quando a consciência desperta de todos os chakras se funde na consciência não dual da verdade. É nesse ponto que a Kundalini Shakti e a Kundalini espiritual fundem-se completamente em uma única energia Kundalini. Toda a polaridade da Kundalini e a correspondente dualidade da nossa consciência desaparecem. A energia de cada chakra se funde nessa única energia, apesar de reminiscências de cada um deles permanecer no corpo para sua manutenção. Os corpos sutis estão perfeitamente alinhados e fundidos, de maneira que o prana cósmico puro não é mais filtrado e pode entrar diretamente em qualquer chakra. O centro básico para a absorção de energia se torna o prana puro, absorvido através do chakra da coroa. A própria estrutura Sushumna se dissolve nessa energia única, nossa união na consciência de Deus. Com a fusão completa das duas energias Kundalini, a atividade evolucionária da Kundalini na espiritualização do corpo, mente e espírito está completa. Da sensação de puro conhecimento, ficamos absorvidos pela percepção pura da consciência de Deus. Esta é uma qualidade associada à iluminação. Nesse nível de energia Kundalini não dual, bastante amplificada, há uma mudança no próprio equilíbrio energético dos átomos. É a hipótese do autor que o aumento da energia se traduz em aumento de spin, na rotação do eixo do átomo e no spin dos elétrons. Com o aumento da energia e do spin do eixo do núcleo e dos elétrons, a massa tanto de elétrons quanto do núcleo se expande, mas a órbita não aumenta. O núcleo e o elétron estão mais intimamente ligados e vibram com a maior rapidez. A pessoa pode manter mais energia no nível atômico e é mais difícil afastar os elétrons do átomo. Portanto, o sistema todo se torna mais saudável, pois é mais difícil para os elétrons que estão seguros de uma forma mais firme serem arrancados pela oxidação dos radicais livres. Meu Deus! Tá coisa, né? Não, essa parte agora dos elétrons com os radicais, socorro. Socorro, né? Eu já teria que pegar um papel e começar a desenhar já. Essa hora eu tenho que pegar um papel, começar com o Kundalini para baixo, com o Kundalini para cima, esse aqui vai para cá, o chakra junta com o outro. Vamos lá. Experiência da abertura dos três nós. E tem assunto isso aqui nesse cada nó aqui. Vamos lá. A experiência da abertura dos três nós. Muito do interesse, da compreensão e do compartilhar desta pessoa a respeito dos três nós e do movimento da Kundalini baseia-se nos ensinamentos recebidos ao desvendar o significado de suas próprias experiências. A fusão dos primeiros três chakras ocorreu aproximadamente 11 meses após o despertar da Kundalini. Ela ocorreu no ashram de Muktananda, em Ganeshpuri, na Índia. No momento do despertar, tendo saboreado a comunhão divina, a Kundalini empurrou esta pessoa para uma comunhão cada vez mais profunda. Como um touro no cio, brincavam algumas pessoas. O papel dessa pessoa era o de se render ao poder da Kundalini e continuar a se mostrar. Era doloroso para o autor não estar em união. O seu amor por Deus era tão intenso que ele quase não podia suportar. Em uma estrofe de um poema do seu diário, o autor, na época, 5 de outubro de 1976, escreveu: Como posso desejar qualquer coisa a não ser você? Uma vez tendo me unido a você,
mesmo que por apenas um momento no êxtase do eu sou livre. Não há nada mais elevado ou sagrado do que estar em total união com você. A Shakti, desse intenso desejo por comunhão, não permitiu que se identificasse como um buscador. Ela impeliu essa pessoa para a meditação. O tempo de meditação chegou ao máximo que a estrutura física podia aguentar. Tendo recebido a permissão de Muktananda para meditar mais do que a costumeira 1 hora por dia, o tempo de meditação aumentou para até 4 horas e meia por dia. Isso sem contar as horas de cânticos para Deus, na qual a comunidade espiritual inteira participava. Naquela intensidade, a maioria das 3 meditações de 1 hora e meia por dia estavam preenchidas com o êxtase da comunhão de amor com Deus, sempre se fundindo na luz azul da consciência dentro do eu. Experiências contínuas da realidade não dual foram impressas na consciência, deixando essa pessoa em um estado de contentamento e paz, exceto pelo desejo ardente por aquele. O programa de fusão com Deus, Deveikut, tinha sido ativado, para além de qualquer ideia de controle. Estava simplesmente acontecendo, com esta pessoa simplesmente testemunhando, enquanto tentava acompanhar a chama de Deus, queimando qualquer ilusão de ser qualquer outra coisa que não a chama de Deus. O complexo corpo e mente eu sou se sentia como um avião alcançando velocidades e energias, nas quais as asas estavam quase se desprendendo. O corpo todo, ego, mente, a integração do espírito, estavam passando por uma intensa transformação. Com muito pouco treino formal ou conhecimento de qualquer tipo de yoga, esse complexo mente-corpo tinha embarcado, com muita confiança em Deus e uma viagem para o desconhecido. O direcionamento sutil de Muktananda era a única linha segura que esta pessoa tinha. Ir em busca, descreve a situação, a não ser pelo fato de que essa pessoa não sabia o que estava buscando. Ai, que susto! O desdobramento era uma força muito maior do que a mente podia compreender. Os seguintes trechos do diário podem ilustrar melhor a intensidade do momento. Aí tem aqui o trecho do diário de 31 de outubro de 76. Hoje tem outra rodada de sadhana. Começou na noite passada, quando fui para a cama. Eu estava deitado, repetindo meu mantra, quando comecei a sentir um aumento na energia. O que eu percebia como meu canal diferente começou a se contrair e ter espasmos. Tive uma ereção parcial e a sensação de uma coluna fina de energia entrando diretamente dentro de mim, verticalmente, do nó do períneo. Este é o nó do corpo físico que une os músculos da base do períneo. Era doloroso, mas não insuportável. A noite passou em forma de meditação, meio adormecida. Na minha meditação matinal, eu me sentia calmo, em paz e apreciei o jogo do Chitti, da consciência. Baba Muktananda entrou em uma pérola azul e me levou para algum lugar. Muita luz azul, muita energia. Eu parecia ser todo de luz por dentro. A Kundalini aumentando. Então, a dor na base do Muladhara, do chakra base, começou. Contrações e espasmos da corrente energética do canal diferente Sushumna, que é normalmente estreito, começaram a alargar e aumentar a intensidade do fluxo de energia ascendente. Tudo isso se alternava com visões de Baba e muito sentimento celestial. Estou me sentindo muito tranquilo e relaxado, mas eu sei que um processo está começando, um processo incomum e que vai além das noções do meu corpo. Desejo liberar toda ilusão de controle corporal e deixar a Kundalini assumir o controle total. Estou decidido a ir até o fim. Shakti está me purificando. Na minha meditação da tarde, o processo começou novamente, com muita energia, bonitas visões de Baba se alternando com diferentes formas de energia. Estava sentindo alegria e luz. Então, uma breve sensação de visão, sensação de energia negativa veio e passou rapidamente.
Obviamente, um jogo de consciência parecia quase psicodélico. Então, o espasmo no canal diferente começou. Muita dor, calor e ereção dolorida. Toda a região pélvica, até a área solar inferior por dentro, ficou de um vermelho quente e flamejante. Meu corpo começou a ondular em movimentos orgásticos, tomando a consciência de mim mesmo. Fico aliviado ao perceber que sou o único sentado na sala de meditação a essa hora do dia. Tive traços de vergonha, sentado em meio lótus, tendo vibrações pré-orgásticas espontâneas. Aí percebi que não iria parar. Eu ia ter um orgasmo no meio da sala de meditação. Não acreditava que isso estava acontecendo. Não estava nem tendo pensamentos ou desejos sexuais. Então começou um espasmo ejaculatório vigoroso e seco, envolvendo toda a parte inferior da pelvis. Nenhum sêmen saía. Que surpresa! A cada espasmo orgástico, eu podia ver e sentir o sêmen subindo direto pelo sushumna, alargando e expandindo a abertura do canal sushumna até meu aja, o chakra da fronte. Continuou por cerca do que me pareceu uns 15 a 30 minutos. Demorou mais de 15 minutos para a ereção cessar. Levou mais 1 hora e meia para a dor no períneo diminuir. No dia seguinte, as unhas dos meus 2 dedinhos do pé descolaram espontaneamente. Era como se a energia fosse tão intensa que meu sistema quase não conseguia contê-la. O processo todo foi muito direto. Eu senti uma alegria silenciosa no render-se a um processo que era mais poderoso do que eu e que estava além da minha compreensão. Uma coisa é deliciar-se no êxtase da comunhão divina, outra é render-se para ter minha anatomia reorganizada. Esse aqui é o trecho do diário dele, de 76. Na sequência dessa experiência de um dia e uma noite inteira, qualquer hora, que essa pessoa tinha lampejos de pensamento sexual, um doloroso bastão de energia de 25 a 30 centímetros começava a funcionar. Parecia um espeto de kebab, perfurando os discos redondos dos 3 primeiros chakras inocentes. Ao voltar para os Estados Unidos, não foi preciso muito tempo para descobrir que essa pessoa estava passando por um processo de celibato espontâneo, por causa do efeito shish kebab. A minha esposa daquela época ficou claramente descontente com isso. Com a ajuda do meu amigo Dr. Lee Sanella e a força do nosso próprio amor, começamos a levar o nosso relacionamento para um novo nível de amor e compaixão. Naquela época, estávamos morando na zona rural, na Califórnia, e esta pessoa estava imersa em organizar a vida de acordo com os princípios do que é chamado de Kedusha, sagrado. Trabalhava meio período como médico holístico, o que era suficiente para cobrir as despesas, e o resto do tempo trabalhava na terra, estava com a família, meditava, realizava outras práticas espirituais. A vida nunca fora tão sintonizada e equilibrada. Foi uma época especial para toda a família. Analisando isso agora, todos os 3 chakras estavam sendo despertos para consciências superiores, integrados nas práticas de vida dessa pessoa. Também foi uma época na qual o celibato espontâneo serviu como um espaço protetor para a Kundalini completar o trabalho de despertar e fundir os 3 primeiros chakras. Após cerca de 6 meses, chegou uma mensagem de Muktananda sugerindo que aquele período de celibato espontâneo e completo estava chegando ao fim. Quando finalmente sentimos que era hora de fazer amor espontânea e simultaneamente nos fundimos nos encantos da luz azul, da total comunhão na unidade de Deus. Estava claro que tínhamos sido transformados pelo poder espiritualizante da Kundalini. O autor nem é nem a favor nem contra o celibato como uma prática espiritual. Como neste caso pode haver épocas em que a Kundalini requer que sejamos celibatários, como parte de reorganização estrutural sutil e não como um conceito espiritual. Este é um ponto importante, pois essa pessoa viu muitas pessoas provocando raiva indevida para si mesmas por causa de práticas autoimpostas de celibato.
motivadas por um conceito em vez de um fluxo natural da Kundalini. Os antigos ensinamentos de yoga incluem a necessidade de equilibrar o Artha, o Dharma, que é a vida correta, Artha, riqueza, Kama, prazer, Moksha, fusão em Deus. Quando o Kama é rompido por causa de uma desnecessária privação de prazer, pode surgir uma certa angústia, o que pode romper e desequilibrar o sadhana. Prática espiritual. Para maximizar o desdobramento e melhor deixar o fluxo da Kundalini, decidir e não ficar preso em conceitos espirituais. O reverso da questão do celibato é encontrado na Cabala. Um casal espiritual deve fazer amor no Shabat. No entanto, se a Kundalini disser não, ela deve ser ouvida. O caminho é misterioso demais para ficarmos presos a conceitos. Amados, tô ficando cansada de ler. Acho que a gente podia parar por aqui, nessa parte aqui já é muita informação. Eu tô ficando na Kundalini, eu tô pensando no celibato aqui, ó. Eu já tô no celibato faz 4 anos, sei lá, trocentos anos, eu nem me lembro, perdi os anos já, perdi os anos, já perdi. Nem sei mais o que é isso. Ai, meu Deus do céu. Aí, gente, a gente ainda tem muita coisa. Estou aqui só pensando. Não sei, esse capítulo 2 aqui da Kundalini, a gente vai ficar uns 5 anos nele, mais ou menos. O que que vocês acharam? Ah, interessante, né? Acho que nós vamos ter 2 encontros ainda com esse capítulo 2. Mas é muito interessante, né? Eu não Hum, pensei que era uma coisa assim tão profunda. É uma outra visão, né? Totalmente diferente. é um ritual, mas é um ritual longo, né? É, Ritual. É, É. me parece assim que como ele já é um ser mais espiritual, né, um ser, né, mais conectado, ele tem parece que essa visão completa, né, desse despertar da Kundalini. Eu acho que muitas pessoas que falam, né, com tão popular isso, né, da Kundalini, eu acho que não chega tanto nesse aprofundamento aí que ele chegou, né, e descreve, né, dessa forma. Não sei, tenho a impressão que pode ser assim, mas é bem interessante. Deixa eu pôr até um negocinho aqui para lembrar depois. Mas é isso, meus amores. Deixa eu colar. Eu estou achando bem interessante aqui. Eu quero ver quando chegar nos outros assuntos aqui. Eu acho que vai mexer bastante com a gente aqui, levar bastante consciência, aí, bastante coisa. Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma observação? Vou finalizar aqui só para